E também a gente teve aí, esse mês foi muito bom, né? Porque também a gente estava trabalhando bastante lá para começar a nossa igreja, lá onde eu moro, no Rio, né? Eu moro no Rio há 21 anos, mas Deus tinha me dado uma direção para começar no antigo bairro onde eu já havia morado, né? Então, só agora que no Espírito a gente percebe que foi liberado para que a gente começasse. E qual não foi a nossa surpresa, né? De que nós conseguimos lá um espaço, lá no Recreio. Para quem conhece o Rio de Janeiro, o Recreio lá é o bairro depois da Barra da Tijuca, né? Então, a gente conseguiu um espaço, justamente uma sala, dentro de um shopping, e é uma sala de cinema. Mas o que é interessante que Deus abriu para a gente, foi porque nós conseguimos um contrato de exclusividade. Então, tipo assim, eu não estou indo para lá para fazer um horário e depois aquela sala continua passando filmes, aquele negócio. Não, não. A sala, eles arrumaram a sala inteirinha, colocaram ar-condicionado novo, pintaram tudo, ajeitaram, e a sala é exclusiva nossa. Eu faço reunião lá quantas eu quiser. Ninguém entra na sala. Então, isso já foi uma vitória. O pessoal fala para mim assim, pastor, como é que você conseguiu? Eu falei, eu não. Quem conseguiu foi Deus. E Ele que abriu a porta, porque chegou o tempo, né? Chegou o momento. Então, a gente está super feliz, né? Porque é aquele negócio, gente, eu estou vendo aquilo que nesse ano eu havia profetizado para a igreja. Falei, gente, assim, ó, eu quero passar um negócio que está no meu coração, é Isaías 45. E até hoje ainda estou lembrando que ainda tem coisas para acontecer, vou te contar mais uma. Mas Isaías 45, você pode abrir a tua Bíblia aí, ó? Eu quero te abençoar. Isaías 45, falando a respeito de Ciro, né? No finalzinho do verso 1, é um ano que Deus colocou no meu coração de decisões, um ano da decisão. E aí está escrito aqui nessa passagem, no finalzinho do verso 1, está escrito que Deus abriria portas diante dele que não se fecharão. Aleluia! E que isso, gente? Olha só. Não é uma porta que eu abro, é a porta que Deus abre. Cara, quando Deus ele abre portas, quando ele põe a mão dele, não tem como. Então está escrito isso, e depois continua dizendo, porque esse é um caminho, é dessa maneira. Então eu irei adiante dele, ó. Ele vai adiante de mim e de você. Ele vai endireitar os caminhos tortuosos. Eu grifei aqui quantas vezes tem ele, no pronome dele, pessoal, sou eu ali, não é você. Então aprende a me seguir, aprende a perceber o meu momento. Então, eu endireitarei os caminhos tortuosos. No verso 2, eu acho que eu pulei aqui. Eu irei adiante de você. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Então, eu vou quebrar as portas de bronze e eu vou despedaçar as trancas de ferro, igreja. Meu Deus, gente. Imagine, não sou eu que quebro, não sou eu que despedaço, não sou eu que endireito, é Ele. E Ele diz assim, então eu vou te dar os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o teu Deus, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. E eu quero te falar que esse é o segredo do propósito dele, que tem um tempo, né? Então, eu contando um pouquinho sobre isso, durante muitos anos eu sempre morei, eu moro há 21 anos onde eu sempre morei, estou lá. Depois que eu voltei com a minha família de fora, a gente está estudando fora, a minha esposa desde queria ficar perto da mãe dela, que era viva na época, né? E aí o que acontece? Vamos morar aqui, então tá bom. Aí eu trabalhava, ela também, aquele negócio todo. Mas agora, a partir de um tempo para cá, a gente vai colocando em oração, né? E a gente vai sentindo, vamos dizer assim, o cheiro do momento que o tempero está ficando bom, a sopa está ficando boa, você vai percebendo no teu coração quando Deus ele vai te dando essa liberdade. E aí, eu não sei se eu compartilhei isso contigo, mas eu tinha que começar esse ano, porque se eu não começasse, eu já estava meio atrasado. Aí eu já percebi no meu coração que eu fiquei. Então, é legal a gente poder aprender essa caminhada, né? A caminhada da sensibilidade de reconhecer o mover na sua vida, na minha, o mover de Deus.
Não é o meu, não é impetuosidade, não, eu vou fazer, deixar comigo, pá, eu vou arrebentar essas portas na marra e tal. Não funciona. Não funciona. Mas, quando você percebe o movimentar dele, as portas se abrem mesmo, é miraculoso as coisas que acontecem. Então, eu atribuo tudo a ele. Então, o pessoal está indo lá visitar, outros pastores que são amigos meus, falou, olha, isso aqui não existe, cara. Como é que você pode estar no shopping, numa sala dessa, nessa poltrona aí, olha, você vai ter que pregar bem, porque senão o pessoal vai dormir, cara. Poltrona de cinema, cara. Não é não? E é uma sala boa, porque é uma das salas maiores, tem 232 lugares. E aí tem uma inclinação assim, né? Eu fico olhando a galera lá para cima. Mas a gente está fazendo essa adaptação toda, né? Então, Deus, ele abriu essa porta da gente, pelo menos agora, estar nesse contrato aí durante um tempo, até a gente poder ter um espaço mais permanente, alguma coisa. E aí, o que precisava? Precisava ter uma Cadê Kids. Aliás, Poli, está na minha mala, trouxe tudo que precisava da Cadê Kids, tá? Meu Deus do céu, eu trouxe uma mala desse tamanho. Aí, legal. Aí, a gente precisava de uma sala, mas eu não sabia que no terceiro andar do shopping tem salas de offices, né? De escritórios, tem sala de dentista, tem sala de tudo, psicólogo, várias coisas. E a gente conseguiu uma sala boa. Então, a pessoa também, agora você vê como é que são as coisas, gente. Nós conseguimos uma sala que a gente vai fazer uma reforma para ajeitar. Legal, para a gente já começar lá. Eu ainda preciso de mais uma. Então, se ele começou, ele vai terminar, aleluia. Mas olha que legal. Essa sala era de uma pessoa cristã, que não mora no Rio. E é lá onde ela mora, que é numa região ali que fica perto de Nova Friburgo, para quem conhece aí a região serrana do Rio. Aí, legal, essa moça, de noite, ela estava incomodada, porque o marido dela falou assim, não, aquilo dá muito trabalho, fecha a porta lá daquela sala, e a gente tem mais o que fazer e tal. Aí, uma noite, ela não dormiu, porque ela ficou incomodada. E ela toda hora percebia no coração, vai lá, bota a placa para alugar a sala. Aí, não sei o que, meu marido falou para não, aquele negócio todo e tal. Aí, de novo, acordava de noite, e aquele negócio, vai lá, aquele negócio falando com ela. Isso é o testemunho que ela deu para a gente. Vai lá e bota aquela sala para alugar. Ela sabia que Deus estava falando com ela. Aí, no dia seguinte, ela ficou com aquilo, quer saber, e falou para o marido, aí o marido desanimou ela. Ela falou, não, então é o seguinte, você fica aí, eu vou lá. Aí, ela foi até o Rio de Janeiro para botar a placa. Quando ela botou a placa, no dia seguinte, quem é que liga? Um rapaz da nossa igreja liga para ela, que mora por ali, ele já estava olhando sala, ele já tinha passado lá em cima e não viu placa nenhuma. Aí ele foi novamente para dar uma olhada. Quando ele foi nesse dia, no dia seguinte, viu lá a placa, ligou para ela, e aí fez essa conexão, a gente começou a conversar e ela contou essa história. Aí você vê, né? É Deus, né? É Deus falando com ela, vai lá e bota a placa, eu preciso da sala. Então, Deus faz o serviço completo. Fala para o teu irmão, Deus faz o serviço completo. Pastor, mas eu estou numa situação ainda que só metade. Calma, porque ele vai fazer completo. Se ele abre a porta, ele vai lá, despedaça as trancas, ele vai ajeitar, ele vai botando a mão dele. E aí a gente está super feliz, o pessoal está animado lá. E as crianças daqui a pouco vão ter um espaço lá, né? Então, eu estou fazendo temporariamente uns encontros ao sábado à noite, né? E está sendo bom, muito legal, diferente, né? Aí eu brinco com o pessoal lá, gente, olha, presta atenção, nossa igreja, fica à vontade, você vem para cá, você pode até trazer o cachorro, porque no shopping tem um pet lá, você bota ele lá para tomar banho, cortar as unhas e tal. Quando você saiu da reunião, você já pega ele cheiroso e leva para casa. Também é o seguinte, no shopping tem vários restaurantes, fica à vontade, que é nosso, os restaurantes são nossos, pode ir lá, tal, beleza. Tem supermercados, olha, se precisar de uma comprinha, é só descer, vai lá, pega um leite, um pãozinho, alguma coisa. É um negócio diferente para a gente, né? Pelo menos tem uma sala que é só nossa, eu tenho uma placa lá da sala número 5 que é nossa, tem a foto minha da Deise lá, na Academia da Fé. Aí o pessoal pergunta qual é o endereço. Cara, vai para o shopping Recreio, sala 5 do cinema. Pronto, todo mundo acha. Não tem erro. Então, eu só estou contando isso, né, para te falar como é que Deus ele tem um tempo.
ele tem um tempo determinado de situações na nossa vida, e a gente tem que aprender a movimentar nessa sensibilidade de perceber. Assim como movido pelo Espírito, né, nós sabemos, de Simeão, né, que ele foi até o templo. Se ele não fosse movido, ele não percebesse o mover, ele ia perder a apresentação de Jesus. Como é que ele ia achar Jesus, gente? E saber que aquele era o menino que ele tinha que levantar. Como é que ele sabia que aquele era o menino? Ele sabia por aqui, ó, o Espírito dizendo que aquele era o menino. Então, movido pelo Espírito, ele foi lá. Então, essa é a jornada que a gente vem ensinando, de uma certa maneira. Isso está aqui na Escola Atos, a gente ensina, e é um crescimento que nós precisamos ter, gente. Né? É o crescimento desse homem interior aí, ó. Que, na verdade, eu vou fazer uma série mais completa sobre isso, da importância da igreja hoje, ela crescer numa sensibilidade, um reconhecimento interior. Ok? Não é esse reconhecimento da cabeça, da lógica. Eu bolei aqui um plano, então vou fazer dessa maneira. Com Deus é diferente, essa movimentação é diferente. É uma movimentação de você reconhecer os passos pelo teu espírito, não por as coisas que estão pelo lado de fora. Você vê um exemplo muito maravilhoso disso? Posso ler contigo essa passagem? Eu estou incentivando o pessoal lá no Rio a comprar Bíblia, canetinha. Como é que é? Você também? Muito bom, é isso aí. Mudar a rotina de ler um capítulo todo dia, não, grifar aquilo ali, meditar um pouquinho. Números, abra lá no livro de Números. Aleluia. Gente, eu vou te falar, eu digo para vocês que caminhar com Deus dessa maneira é uma baita de uma aventura maravilhosa. E olha, Deus não te põe numa furada. Quando você começa a ter um pouquinho de experiência e aprender o sistema dele, ele não te põe em furada. E isso aqui é demais. Eu quero ler isso aqui só para você entender como é que funciona, né? Isso aqui é um baita de um exemplo de como nós nos movemos com Deus. Ok? Como é que a gente se move com Deus? Pelo reconhecimento interno. Ele mesmo, ele se move, eu movo com ele. Ele começa a caminhar, nós caminhamos. Tanto é que está lá em João capítulo 10, Jesus falou, olha, vocês são as minhas ovelhas aí, eu ponho para fora, os conduzidos para fora, é a igreja. Beleza, então a igreja agora me segue. É um reconhecimento de perceber a voz, a direção dele por dentro. Por várias coisas Deus fala contigo. Por pessoas, por sonhos, visões, por sensibilidade mesmo, de reconhecer. Então veja que legal. Vamos ler do verso 15? No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu. Ah, tá. Não falei, né? É Números 9, verso 15, perdão. O pessoal que está aí na internet, vamos lá. Então, no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Então, essa nuvem era de dia, e à noite ela tinha aparência de fogo, para trazer iluminação. Assim era contínuo. Assim era de contínuo, verso 16. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Muito bem. Quando a nuvem, verso 17, se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. Uau! Ok. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel, o quê? Se acampavam. Paravam também. Vamos continuar, é legal. 18. Segundo o mandado do Senhor, eu grifei isso, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, eles se acampavam, por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, eles permaneciam acampados. Então, mais ou menos assim, a galera sabia que tinha que se movimentar olhando para a nuvem. A nuvem levantava, moçada, desarma as barracas aí, pega as mochilas e vamos embora. E a nuvem começava a andar, eles iam seguindo. No momento que ela parava, ela, opa, parado, beleza.
Vamos continuar. Vamos pular um pouquinho aí. Verso 21. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, se punham em marcha. Agora, olha só, grifei na minha Bíblia, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, eles o quê? Partiam. Uau! Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados, e não se punham em marcha, mas erguendo-se a nuvem, eles partiam. De novo, verso 23, segundo o mandado do Senhor se acampavam, e segundo o mandado do Senhor se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Não sei bem nessa passagem, gente, isso é um exemplo mais do que fantástico, para que a gente compreenda que a nossa caminhada precisa ser uma caminhada de harmonia, de feeling, de sensibilidade com o mover dele. Ele mexeu, você mexe também. Ele não mexeu, não mexe. Então, contei um exemplo sobre algo, sobre, por exemplo, fazer a obra de Deus, ou qualquer coisa, a gente tem que ter essa sensibilidade de perceber o mover dele. Porque senão o planejamento fica totalmente em cima da cabeça da humanidade, desse homem exterior. O que em si planejar e fazer coisas, não teria problema nenhum, mas quando se trata realmente de avançar nos propósitos de Deus, e cada um de vocês aqui é um propósito na mão dele, aí não funciona. Aí funciona exatamente assim. Ele levanta, ele dirige, ele mostra. E aí ele vai fazendo exatamente isso. Ele vai abrindo portas que humanamente eu não abriria. Como ele abriu para a gente. E ele vai fazendo isso na minha vida e na sua, em relação a várias situações. Não é a primeira vez que eu falo sobre isso não, mas eu estou percebendo que cada vez mais, se a igreja ela treinar isso, a reconhecer essa sensibilidade, ela minimiza muitos erros e muitos prejuízos que acontecem na nossa vida simplesmente porque a gente deseja muito, a gente quer muito. Não é uma questão de querer e desejar, eu tenho que lidar de maneira própria com isso, porque isso aí não pode liderar as minhas decisões, as minhas escolhas, né? Aí a gente vai sendo cozinhado nisso, quem manda é a nuvem, levantou, eu levanto também, ela sentou, sento também, como é que é? Bom, pastor, mas aí e tal, a gente fica preso? Não, nós não estamos presos. Andar dessa maneira é a maior liberdade que existe. A gente não pega, mas andar da nossa maneira aí é prisão. Porque a gente entra no prejuízo, cara. A gente fica debaixo de ansiedades e preocupações indevidas. Sabe, a caminhada com Deus, você desfruta de grande alegria e grande prazer. E eu vou te falar uma coisa também muito legal. A caminhada com Deus, você também desfruta de muita assistência. Porque quando Deus se levantava e o povo andava, não faltava nada para eles. E olha que eles estavam no deserto. Não acompanhava o maná todo dia? As roupas não desgastavam. Uau, as pessoas não inchavam, o pé não ficava inchado, cara. Os caras eram saudáveis. Como é que pode andar dessa maneira sobrenatural? Mas o ritmo, era o povo que dava? Ou o ritmo dessa caminhada era um ritmo baseado no mover de Deus e no desejo dele? Aqui está o segredo. A gente tem que transferir isso, gente, para a nossa jornada de vida, no nosso dia a dia, com várias coisas, trabalho, sonhos, coisas que nós temos. Tá, pastor, eu tenho uns sonhos no coração. Cara, guarda eles, protege e começa a crescer na experiência de perceber qual é o momento. Porque você vai caminhando com ele, Deus ele vai concretizando sonhos. Ele vai trazendo a realidade, porque é ele quem faz. Essa é uma jornada que ele fez e o povo acompanhava. Foi ele que tirou o povo da escravidão, ele que nos tirou do império das trevas, hein? Ele está levando a mim e a você para a terra da promessa, da concretização do que ele já tem preparado para mim e para você, obviamente. Mas isso não pode ser na força da nossa carne.
Não, eu vou ter que dar um jeito, que eu quero resolver isso e tal, mas esse é um assunto muito vasto, né? Porque também a gente acaba convivendo com situações que a gente gostaria de ter resolvido e não resolveu ainda, porque também eu não vou estragar, eu não vou meter minha mão, eu já aprendi isso. Porque a gente aprende muito com os nossos erros, de muita coisa. Porque não está na programação de Deus uma jornada de prejuízo, sabia? Não está. Não está. A jornada de construção. Mas é uma jornada que requer do seu povo, da sua igreja, a sensibilidade de se mover com ele. Passagem super conhecida, que eu amo demais, eu tenho ela como meu checklist, é Atos 17, abra lá, no verso 28, Paulo falando sobre Deus, diz que nele nós vivemos, nele nós movemos e nele nós existimos. Atos 17, 18. Meu Deus, pastor, mas é assim mesmo? É. Eu creio que esse é o tempo da igreja aprender, porque é o tempo do fim, gente, eu acredito. Nós estamos vivendo dias muito delicados. Então, se não aprendermos, acaba sendo um baita de um prejuízo mesmo. Mas aí está escrito no verso 28, acharam? Atos 17, 28, grifa aí. É a primeira parte do verso, por favor. Atos 17, verso 28. Pois nele nós vivemos, nele nós nos movemos. É nele. E nele nós existimos. Nós estamos em Cristo. Não é não? Eu me tornei um só espírito com Ele, não é Ele comigo. Aí a gente faz isso na prática que a gente não pega. O que a gente faz? A gente bola planos e tal, maravilha. Ô Jesus, aleluia, Senhor me abençoa. Aí eu fico arrastando Jesus para uma proposta. Em si a proposta é ruim? Não, mas não é a maneira de nós caminharmos com Ele. É a moda do chefe. Ok? É a moda de Deus. Tá, então a gente vai aprendendo, a gente vai vendo resultados, cara, fantásticos. Eu quero te falar que tem situações que Deus dissolve na tua frente, se você tiver paciência o suficiente de esperar, se Ele está dizendo assim, espera. Não, mas eu vou resolver. Não, pastor, eu não aguento. Eu vou resolver. Pois é, esse é o problema, fica pior. Eu tenho algumas experiências de ficar pior. Até a gente aprender que não é dessa maneira. Estou claro? Você está entendendo isso, gente? Você vê a nossa humanidade, a nossa cabeça, ela, de um modo geral, ela é a primeira a se levantar para me comandar. Mas como a gente não entende que tem um sistema de caminhar com Deus que é esse, que é através desse homem interior que tem sensibilidade, porque a pessoa do Espírito Santo está ali dentro. Se ele vai aprendendo e crescendo nessa jornada de segui-lo no movimento que ele der, no ritmo que ele der, paz, ela começa a ver resultados tremendos na sua vida. Vai vendo experiência em cima de experiência de como Deus dissolve situações. Como está escrito lá, eu irei adiante de você, Elinho, eu vou quebrar as portas de bronze, eu vou despedaçar as trancas de ferro, cara, e eu vou te dar os tesouros escondidos, cara, eu tenho tudo para fazer para você. Então ele vai adiante, eu vou reconhecendo no meu movimento. De um modo geral, sabe qual é o problema do ser humano? Ele quer resolver a vida dele em 1 ano, ficar extremamente milionário e resolver todos os seus problemas em 1 ano. Isso é uma ilusão, isso não existe, essa é uma maneira meramente humana, pensando em si só, não pensa em ninguém. Mas quando a gente tem essa jornada, que alguém está em mim e eu preciso reconhecer o seu movimento, aí as coisas acontecem. Que alguém diga um aleluia aí, eu estou animado mesmo, que eu vou te falar, essas experiências são boas demais, incrível. Não, pastor, mas tem uma barreira na frente, beleza. Tem como você derrubar? Não. Então relaxa, vai tomar um suco de laranja, come uma saladinha e tal, dá uma corrida de 10 quilômetros. Ah, pastor, mas eu vou ficar em casa preocupado. Eu estou preocupado, eu estou ansioso, não sei por quê. Se você não derruba a barreira,
e você está ansioso e preocupado, você está no sistema errado. Senhor, te apresento aí, tem uma barreira. Ele fala assim, eu sei. Beleza. Então agora eu vou descansar nele, louvo o nome dele, boto meu coração no descanso e espero o momento dele abrir a porta, ou quebrar a barreira. Como é que um povo vence da época, uma das maiores fortalezas que existia, era uma cidade chamada Jericó, cara, que dizem lá que a muralha era tão larga que corria carro em cima dela, carro com cavalo. E aí o pessoal olhou, Jesus, daqui não dá não, pois é, mas eu tenho uma estratégia. Aí Deus dá as estratégias, Ele dá os comandos. E Josué então entra na terra prometida e conquista todo aquele lugar por causa do comando de Deus. Então nesse comando de movimentar, vai. Ok, vou. Não vai. Não vou. Eu não gasto nem neurônio nisso. Até o nosso coração bate tranquilo. Não tem como, gente, essa é a base da vida do homem com Deus, uma vez que agora Ele está em mim, está em você. Ele é Senhor do universo, Ele comanda tudo. Ele tem tudo preparado para você e para mim. O teu propósito, que é a tua vida, e o que envolve a tua vida, já está todo pronto. Eu aprendo o sistema dele construir esses propósitos. Não, pastor, mas eu tenho sonhos, legal. Então não joga fora, bota lá dentro, vai guardando, vai protegendo. E no devido certo você vai ver, você pode andar para lá, pode andar para cá, aí a nuvem aqui está está chovendo demais, eu não estou vendo nada e tal. Quando você vê, mais cedo ou mais tarde, ele concretiza aquilo. São aquelas listas que a gente põe, porque estão no nosso coração. Eu venho até fazendo essa série, que depois eu também vou colocar aqui, para a gente poder fazer, porque Deus me falou, agora nesse mês, antes um pouquinho da gente poder inaugurar a igreja, Ele me falou umas coisas muito legais, sobre o quanto Ele tem um coração apaixonado por você e por mim, para realizar muito mais do que nós possamos pensar ou imaginar, só que o seu povo não está aprendendo a caminhar em sintonia com Ele. Uau! Imagina lá aquela orquestra maravilhosa, sem o maestro, meu irmão, não vai dar certo. Você entende? Então ele tem coisas tremendas, como propósito para você e para mim, famílias, e tantas coisas, mas requer isso, requer a nossa sensibilidade, reconhecer que tem um sistema de caminhar que não é meramente humano, o que eu acho, o que eu penso e o que eu vou fazer, muitas vezes se torna uma maneira de operação escrava. Eu mesmo me coloco em problema, eu me prendo com a força do que eu quero, do que eu acho, do que eu vou fazer. Eu nem sei que existe um sistema de consultar, de perceber. E aí a nuvem, que nuvem, rapaz, não estou nem, que esse negócio de nuvem? Pois é, a nuvem interior levantou para andar. Então, beleza, ela parou, mas pastor, como é que eu aprendo isso? Eu estou te falando, esse já é a nossa cartilha de aprender isso, caminhar com Ele, ao ponto de você reconhecê-lo. Alguém está pegando isso aí? Muito bom. Então esse é um sistema, gente, que a gente termina bem. Esse é um sistema que a gente vê no final dessa história, um apóstolo Paulo dizendo, eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu combati o bom combate. Beleza? Não é maravilhoso? No final, no mover dele, vai dar tudo certo. Tem um pastorzão nosso lá do ministério que sempre fala isso, vai dar tudo certo. E é verdade. Mas não vai dar tudo certo simplesmente porque eu desejo, ou porque eu também vou lá e mando ver e tal, mas espera aí, e aí? Deus está nisso ou não? Então a gente vai aprendendo isso, gente. Isso aí é o segredo de uma igreja que vence. Eu vou terminar com essa passagem, hoje eu quero trazer isso aqui só para você se deliciar. Eu quero te falar, cara, você tem que ter experiência, olhem para mim, experiência de ver Deus se movendo dentro de você. Pastor, mas eu quero que Ele se mova mais rápido. Esse é o nosso problema.
Você vê o cartão hoje, olha só que interessante, o cartão hoje ficou mais rápido que nunca, antes você ainda enfiava dentro da máquina, agora você só passa assim, já pagou. Está mais rápido, cara, você foi, que isso, rapaz? Só que Deus não é que Ele é lento, Ele tem um sistema dele. Eu estava falando isso hoje lá, sei lá, em alguma reunião eu falei hoje. Não é que Ele é lento, Ele tem um sistema dele. Se eu aprendo o sistema dele, então eu relaxo. Alguém está pegando isso aí? Para que texto eu falei para você aí? Falei nenhum não? Qual era o texto, rapaz? Hã? Muito bom, todos eles são maravilhosos. Elinho, tu está perdido mesmo, hein, cara? Aleluia. Tá, vem cá, vamos lá. 1 João 5. Outra coisa que eu quero te falar, o sistema de Deus não falha. O sistema de Deus não falha, igreja. Então, 1 João 5, no verso 19, há uma declaração, onde João, finalizando a sua carta, ele dá uma declaração assim. Tá, eu vou ler depois, obrigado. Thank you, my Lord. Agora eu vou no verso que eu quero ir. Esse aqui é bom também, a gente vai falar. É rápido. Então vamos lá. 2 Coríntios 2. Você vê, está tudo aqui, ó, manual, hein? 2 Coríntios 2. Rapaz, tá saudade de você meter na mão nesse teclado, companheiro. Poxa, coisa boa. Ó, 2 Coríntios 2. Verso 14. Graças, porém, a Deus. O apóstolo Paulo, ele sabia, né? E ele diz assim, que em Cristo, nós estamos em Cristo, hein? Ok, Ele sempre nos conduz em triunfo. Daí eu não sei se eu falei isso para vocês, mas recentemente, por causa de várias coisas, Deus me falou um negócio muito legal. Ele diz assim para mim, eu tomei posse, gente, é demais. Caramba, depois eu fui ver várias passagens sobre esse conduído, de ser conduzido. Porque Deus, Ele não carrega o ser humano, Ele não te carrega, Ele te conduz, tem uma diferença. Eu vou repetir, Ele não te carrega, Ele te conduz. Qual é a diferença, pastor? A diferença é que eu e você temos que cooperar com Ele e respondê-lo. Quando eu respondo, eu estou sendo conduzido. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, te abençoarei, farei pai de uma grande nação, se tu uma bênção. Não pegou e colocou Abraão no colo. Para botar nessa terra, ele tinha que responder. E a minha resposta é uma resposta de fé. Eu tenho certeza, eu creio que ele disse, eu creio que ele me mostrou, percebi, agora eu tenho que dar o passo. Então ele não carrega o ser humano, ele conduz. Olha como é que está escrito. Sempre. Estou animado. A gente tem que ler, gente, como está escrito e abraçar a força disso. Sempre Ele me conduz em triunfo. Não, mas pastor, quer dizer que então não vou ter mais problema? Não, nós temos problemas. Vivemos nesse mundo decaído, a gente enfrenta muita coisa complicada, fica na nossa frente, uma maior parte dela a gente não sabe o que vai fazer, mas Ele está comigo. O conselho dele é que vai prevalecer, o que Ele disser, o movimento dele, vou perceber, mas Ele sempre te conduz em triunfo. Não é automático. Mas eu sou nova criatura, eu sou da melhor igreja sobre a face da terra. Não existe. Eu sou dessa igreja. Não funciona. Não, eu sou supremo apóstolo. Também não funciona. Funciona aprender o sistema, de respondê-lo. Para responder eu tenho que ter sensibilidade e reconhecer o momento que eu vivo, a situação que eu estou enfrentando, saber lidar com uma pressão, saber lidar com o inferno, tentando me confundir,
levantando uma voz que não é verdadeira, levantando a minha vontade, o meu desejo. Você não vai fazer nada, você tem que fazer alguma coisa. São situações que a gente vai vivendo. Será mesmo que eu tenho que fazer alguma coisa? Na humanidade, não dá. Então é Ele que me conduz em triunfo. E Ele conduz em triunfo nesse movimento que Ele vai fazendo comigo e contigo. Está pegando um pouquinho disso aí? A gente depois vai conversar mais. Como é que a gente faz isso, pastor? Eu quero cair nessa área aí de aprender. Nós temos que aprender mesmo. Mas é por essa sensibilidade que as coisas acontecem, de reconhecimento, de mover. Porque Ele está em movimento na nossa vida. Ele está construindo. Aquele que começou, isso está em Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra, Ele vai completar. Mas eu vou respondendo ao longo desse caminho. Ele completou a jornada de Abraão, que enfrentou várias dificuldades e problemas. Mas quando chega a Gênesis 24, no primeiro verso, diz que Abraão já estava em ditosa velhice, e Deus o havia abençoado em tudo. Está escrito. Uau, eu quero isso aí. Eu não sou melhor que ninguém não, mas eu quero o que Ele tem de bom para mim, para minha casa, minha família, meus amigos, a igreja. Aleluia. Eu não abro mão não vou deixar na mão das trevas. Eu fazia a minha vida, eu já estou com barba muito branca, meu. Estou fora. A me tirar do meu batimento cardíaco ali, da tranquilidade. Ali está pegando fogo, amém. Deixa eu dar uma risada. Se eu for meter a mão, o inferno sabe como trabalhar para gerar preocupações e ansiedade na tua vida e na minha. É incrível. Aí eu tenho que descobrir, esse tipo de pensamento aí está me quebrando, a minha confiança que eu deposito nele. Mas ele sempre, repita comigo, Cristo sempre nos conduz em triunfo, seja qual for a situação. E também pode levar o tempo que for necessário. Quando ele chegou, acabou a palhaçada das trevas. É assim que funciona. Chegou, acabou. E às vezes eu, como experiência, não sou, meu Deus, a gente está crescendo, eu também estou aprendendo tanta coisa maravilhosa. Mas tem coisas que a gente vai aprender a ter que conviver, não mexer, está na nossa frente, até o momento dele dissolver. E leva um tempo. Ok? Essa é a jornada. Então vamos lá, Hebreus agora. Depois eu vou lá em João. Oh Jesus, aleluia. Hebreus capítulo 10, verso 35. Essa é a jornada de fé. E está escrito aí, não abandoneis a vossa confiança. Hebreus 10, 35. Não abandone a tua confiança, porque ela tem grande galardão, recompensa. Não abandone a tua confiança, não abandone. Com efeito, ali você tem necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, você alcance a promessa. Viu? É assim. Se ele não se movimentou, se a nuvem não levantou hoje, quem sou eu para me levantar? Fica aí mesmo, na caminha, toma um chazinho, um suquinho de maracujá para acalmar, maracujina, tal, verdade. E aí a gente vai percebendo e crescendo nessa jornada, que é mais simples do que a gente imagina. Eu não preciso do meu cérebro para me dizer, eu preciso da percepção. Chegou o momento? Não chegou. Anda? Então vamos andar. Não é para andar? Então não vou andar. E aí Deus vai colocando. Nós vamos fluindo com Ele. Essa é uma boa palavra, né? A gente vai fluindo com Ele. É isso aí. Depois eu deixo para frente para a gente falar de 1 João. Fique de pé, vamos orar.